Olá, queridos amigos! Sejam todos bem-vindos a mais uma jornada de reflexão e inspiração aqui no nosso espaço. Hoje, mergulharemos no terceiro capítulo. Audiobook, Maravilhosa Graça. Autor, Philip Yancey. Parte 1. Como é doce ouvir. Ó graça momentânea dos homens mortais, que nós procuramos mais ao que a graça de Deus. Shakespeare, Ricardo III. Capítulo 3. Um mundo sem graça. Indo de ônibus para o trabalho, um amigo meu ouviu uma conversa entre a jovem sentada perto dele com o companheiro do outro lado do corredor. A mulher lia The Road Less Traveled, A Estrada Menos Viajada de Scott Peck, livro que permaneceu na lista dos best-sellers do The New York Times mais do que qualquer outro. Perguntou o companheiro. O que você está lendo? Um livro que uma amiga me deu. Ela disse que mudou sua vida. É mesmo? Do que ele trata? Não tenho certeza. Uma espécie de guia para a vida. Ainda não li muita coisa. E ela começou a folhear o livro. Aqui estão os títulos dos capítulos: Disciplina, Amor, Graça. O homem a interrompeu. O que é graça? Não sei. Ainda não cheguei lá. Às vezes, penso nessa última linha quando ouço o noticiário da noite. Um mundo marcado por guerras, violência, opressão econômica, lutas religiosas, processos e desmembramentos de famílias claramente ainda não alcançou a graça. Ah, que coisa é um homem carente de graça, suspirou o poeta George Herbert. Infelizmente também penso nessa frase da conversa no ônibus quando visito determinadas igrejas. Como excelente vinho derramado em um jarro de água, a maravilhosa mensagem da graça de Jesus fica diluída no vaso da igreja. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, escreveu o apóstolo João. Os cristãos gastam muita energia debatendo e decretando a verdade. Cada igreja defende sua versão particular. Mas o que dizer da graça? Como é difícil encontrar uma igreja que esteja competindo com suas rivais para superá-las na graça. A graça é o melhor presente do cristianismo ao mundo. Ela é uma boa nova espiritual no nosso meio, exercendo uma força maior do que a vingança, mais forte do que o racismo, mais forte do que o ódio. É triste dizer, mas infelizmente para um mundo carente a igreja às vezes apresenta mais uma forma de carência de graça. Com demasiada frequência, nós nos parecemos mais com o pessoal carrancudo que se reunia para comer pão escaldado do que com aqueles que acabaram de participar da festa de Babette. Fui criado em uma igreja que estabelecia limites distintos entre a dispensação da lei e a dispensação da graça. Embora ignorássemos muitas proibições morais do Antigo Testamento, tínhamos nossos próprios mandamentos prediletos, rivalizando com os dos judeus ortodoxos. Lá no alto vinham o fumo e a bebida, contudo, como estávamos no sul, com a sua economia dependente do tabaco, algumas permissões eram feitas para o fumo. O cinema vinha logo abaixo desses vícios, com muitos membros de igreja recusando-se até assistir a The Sound of Music, o som da música. O rock naquela época na infância, era igualmente considerado como uma abominação, com toda a probabilidade demoníaca em sua origem. Outras proibições: usar maquiagem e joias, ler o jornal dominical, assistir ou participar de esportes aos domingos, homens e mulheres nadando juntos. Curiosamente intitulado de banho misto, comprimento das saias para as moças, comprimento dos cabelos para os rapazes, eram obedecidas ou não, dependendo do nível espiritual da pessoa. Cresci com a forte impressão de que uma pessoa se tornava espiritual obedecendo a essas regras sem significado. Considerando minha própria vida, eu não conseguia perceber muita diferença entre as dispensações da lei e da graça. Minhas visitas a outras igrejas me convenceram de que essa escada para atingir a espiritualidade é quase universal. Os católicos, os menonitas, as igrejas de Cristo, os luteranos e os batistas do Sul, todos têm suas próprias agendas de usos e costumes do legalismo. Você obtém a aprovação da igreja, e presumivelmente de Deus, seguindo o padrão prescrito. Mais tarde, quando comecei a escrever a respeito do problema da dor, encontrei outra forma de não graça. Alguns leitores levantaram objeções à minha simpatia para com aqueles que sofrem. As pessoas sofrem porque merecem, elas me diziam. Deus as está punindo. Tenho muitas dessas cartas em meu arquivo, declarações modernas dos Provérbios de Cinza 3 dos amigos de Jó. No seu livro Guilt and Grace, Culpa e Graça, o médico suíço Paul Tournier, 4 um homem de profunda fé pessoal admite.
Não consigo estudar com você este sério problema da culpa sem levantar o fato óbvio e trágico de que a religião, a minha própria como também a de todos os crentes, pode esmagar em vez de libertar. Tournier fala de pacientes que o procuraram. Um homem abrigando culpa por causa de um antigo pecado, uma mulher que não podia esquecer de um aborto que fizera há 10 anos. O que os pacientes realmente buscam, diz Tournier, é graça. Mas em algumas igrejas encontram a vergonha, a ameaça do castigo e um sentimento de julgamento. Resumindo, quando procuram graça na igreja, com frequência encontram não graça. Uma mulher divorciada contou-me que estava no santuário de sua igreja com sua filha de 15 anos de idade quando a esposa do pastor se aproximou. Ouvi dizer que você e seu marido estão se divorciando. O que eu não consigo entender é se vocês amam Jesus, por que estão fazendo isso? A esposa do pastor nunca havia conversado com a minha amiga antes, e sua dura repreensão na presença da filha deixou-a perplexa. A dor estava no fato de que eu e meu marido amávamos Jesus de coração, mas o casamento havia se quebrado além do conserto. Se ela apenas tivesse me abraçado e dito, eu sinto muito, ponto. Mark Twain costumava falar de pessoas que eram boas no pior sentido da palavra, uma frase que para muitos, capta a reputação dos cristãos de hoje. Recentemente estive fazendo uma pergunta a pessoas desconhecidas, pessoas sentadas ao meu lado no avião, por exemplo, quando buscava dar início a uma conversa. Quando eu digo as palavras cristão evangélico, no que você pensa? Em resposta, ouço principalmente suas descrições políticas, ativistas barulhentos a favor da vida, ou oponentes aos direitos dos homossexuais, ou proponentes para censurar a internet. Ouço referências à maioria moral, uma organização desbaratada anos atrás. Nenhuma vez, uma única vez sequer, ouvi uma descrição com fragrância de graça. Aparentemente, esse não é o aroma que os cristãos distribuem pelo mundo. H.L. Mencken descreveu um puritano como uma pessoa com um medo obsessivo de que alguém, em algum lugar, seja feliz. Hoje, muitas pessoas aplicariam a mesma caricatura aos evangélicos ou fundamentalistas. De onde vem essa reputação de retidão sem alegria? Um artigo da humorista Irma Bombeck nos dá uma pista. Domingo passado, na igreja, eu prestava atenção a uma criança que se virava para trás e sorria para todos. Ela não estava fazendo nenhum barulho, nem estava cantarolando ou chutando, nem rasgando os inários, nem mexendo na bolsa da mãe. Apenas sorrindo. Finalmente sua mãe olhou para ela com cara feia e num sussurro teatral que poderia ser ouvido em um pequeno teatro da Broadway, disse, pare de sorrir, você está na igreja. Em seguida deu-lhe um tapa e quando lágrimas começaram a rolar pela face da criança, a mãe acrescentou, assim é melhor, e retornou às suas orações. Subitamente eu fiquei zangada. Percebi que o mundo inteiro está em lágrimas e se você não está chorando, é melhor começar. Eu quis abraçar aquela criança com o rosto molhado de lágrimas e lhe falar a respeito do meu Deus. O Deus feliz, o Deus sorridente. O Deus que precisava ter senso de humor para ter criado gente como nós. Por tradição, as pessoas usam a fé com a solenidade de acompanhantes de enterro, a seriedade de uma máscara trágica e a dedicação de um participante do Rotary. Que loucura, eu pensei. Aqui está uma mulher sentada ao lado da única luz ainda existente em nossa civilização, a única esperança, nosso único milagre, nossa única promessa de infinidade. Se ela não podia sorrir na igreja, para onde deveria ir? Essa caracterização de cristão certamente está incompleta, pois conheço muitos cristãos que personificam a graça. Mas em algum ponto da história a igreja conseguiu receber uma reputação de falta de graça. Como orou uma menininha inglesa, ó Deus, transforme as pessoas ruins em pessoas boas, e as pessoas boas em pessoas agradáveis. William James, talvez o mais importante filósofo americano do século passado, tinha uma simpática visão da igreja, conforme expressou em seu clássico estudo The Varieties of Religious Experience, a diversidade da experiência religiosa. Contudo, ele lutava para compreender a intolerância dos cristãos que perseguiam os quakers porque eles não cumprimentavam tirando o chapéu e que vigorosamente discutiam a moralidade de tingir tecidos. Ele escreveu a respeito do ascetismo de um padre francês do interior que decidiu que nunca cheiraria uma flor, nunca beberia quando estivesse morrendo de sede, nunca espantaria uma mosca, nunca demonstraria nojo diante de um objeto repugnante, nunca se queixaria de nada que prejudicasse o seu conforto pessoal, nunca se assentaria, nunca se apoiaria em seus cotovelos quando estivesse ajoelhado. O famoso místico S. João da Cruz aconselhava os crentes a mortificar toda alegria e esperança, voltando-se não para o que mais agrada, mas para o que mais desagrada, e a desprezar-se, e a desejar que os outros o desprezem.
S. Bernardo costumava cobrir os olhos para não ver a beleza dos lagos suíços. Atualmente, o legalismo mudou de foco. Em uma cultura totalmente secular, a Igreja está mais inclinada a demonstrar falta de graça por meio de um espírito de superioridade moral ou uma atitude violenta para com os oponentes na guerra cultural. A Igreja também transmite desgraça mediante de sua falta de união. Mark Twain costumava dizer que havia colocado um cachorro e um gato juntos em uma gaiola como uma experiência para ver como eles conviveriam. Eles conviveram, então ele colocou um pássaro, um porco, uma cabra. Eles também se deram bem depois de alguns poucos ajustes. Então ele colocou um batista, um presbiteriano e um católico, logo não sobrou nenhum com vida. O moderno intelectual judeu Anthony Hesch escreve, mais seriamente: através dos anos, não somente a conheci melhor, a minha fé, como também tornei-me cada vez mais familiarizado com as convicções dos meus vizinhos cristãos. Muitos deles eram gente boa que eu admirava, e com os quais eu mesmo aprendi coisas boas. E havia muita coisa na doutrina cristã que também me parecia agradável. Mas poucas coisas me atingiram com mais força do que a profunda e incompreensível hostilidade entre católicos e protestantes. Eu pego no pé dos cristãos porque sou um deles, e não vejo motivos para fingir que somos melhores do que somos. Eu luto contra as garras da falta de graça em minha própria vida. Embora eu não perpetue a severidade de minha criação, luto diariamente contra o orgulho, a inclinação para julgar e um sentimento de que, de alguma forma, devo obter a aprovação de Deus. Nas palavras de Helmut Tillich, como o cuco que coloca os ovos em ninhos de outras aves, o diabo tem êxito em colocar seus ovos em um ninho piedoso. O odor sulfuroso do inferno não é nada comparado com o cheiro ruim emitido pela graça divina putrefata. Contudo, na verdade, uma pressão virulenta de falta de graça aparece em todas as religiões. Tenho ouvido testemunhas oculares falando do recentemente reavivado ritual da dança do sol, no qual jovens guerreiros Lakota cravam garras de águias em seus mamilos, puxando uma corda amarrada a um poste sagrado, atiram-se na direção contrária até que as garras rasguem sua carne. Em seguida, eles entram em uma sauna e amontoam pedras candentes até que a temperatura se torne insuportável. Tudo na tentativa de expiar os pecados. Tenho observado camponeses devotos rastejando sobre joelhos sangrentos pelas ruas calçadas de pedras na Costa Rica, e camponeses hindus oferecendo sacrifícios aos deuses da varíola e às serpentes venenosas na Índia. Tenho visitado países islâmicos onde membros da polícia moral patrulham as calçadas armados, à procura de mulheres cujas roupas os ofendam e que se atrevam a dirigir um carro. Em triste ironia, os humanistas que se rebelam contra a religião conseguem, com frequência, inventar formas piores de não-graça. Nas universidades modernas, ativistas das causas liberais feminismo, ambientalismo, multiculturalismo, podem demonstrar um cruel espírito contrário à graça. Não conheço nenhum legalismo mais abrangente do que o do comunismo soviético, que criou uma rede de espiões para denunciar qualquer pensamento falso, mau uso de palavras ou desrespeito aos ideais do comunismo. Solzhenitsyn, por exemplo, gastou a sua vida no Gulag como castigo porque fez uma observação descuidada a respeito de Stalin em uma carta pessoal. Não conheço nenhuma inquisição mais severa do que a da Guarda Vermelha na China, que se apresenta com carapuças e exibições teatrais de contrição pública. Até mesmo os melhores humanistas inventaram sistemas de ausência de graça para substituir os que foram rejeitados na religião. Benjamin Franklin estabeleceu 13 virtudes, incluindo o silêncio: fale apenas o que possa beneficiar os outros ou você mesmo, fuja da conversa fútil, a frugalidade. Não gaste a não ser para o bem dos outros e o seu, isto é, não desperdice nada, a diligência, não perca tempo, esteja sempre ocupado em alguma coisa útil. Descarte todas as ações desnecessárias e a tranquilidade, não se perturbe com ninharias ou acidentes comuns ou inevitáveis. Ele criou um livro com uma página para cada virtude, com uma coluna na qual registrava os defeitos. Escolhendo uma diferente virtude para exercitar a cada semana, anotava diariamente cada erro, recomeçando tudo a cada 13 semanas a fim de repassar pela lista 4 vezes por ano. Durante décadas Franklin carregou o seu livrinho com ele, lutando por um ciclo limpo de 13 semanas. Ao fazer progresso, descobriu-se lutando contra um outro defeito. Talvez não exista nenhuma paixão natural tão dura de subjugar quanto o orgulho. Desfarce-o, lute contra ele. Sufoque-o, mortifique o quanto quiser. Ele continua vivo, e vai de vez em quando espiar e aparecer. Mesmo se eu pudesse imaginar que já o venci, provavelmente ficaria orgulhoso de minha humildade.
Estes vigorosos esforços, em todas as suas formas, não estariam traindo um profundo anseio pela graça? Nós vivemos em uma atmosfera sufocada pela fumaça da não-graça. A graça vem de fora, como um dom, e não como uma realização. Com que facilidade ela se desvanece em nosso mundo ferozmente competitivo, que mira só a sobrevivência dos mais aptos, de quem é o melhor. A culpa revela um anseio pela graça. Uma organização em Los Angeles opera a Apology Sound Offline, linha do pedido de desculpas. 11 Um serviço telefônico que dá às pessoas uma oportunidade de confessar seus erros pelo preço de uma chamada telefônica. As pessoas que não creem mais em padres confiam agora os seus pecados a uma máquina que fala. Cerca de 200 chamadas anônimas são feitas todos os dias, deixando mensagens de 60 segundos. O adultério é uma confissão comum. Algumas pessoas confessam atos criminosos, estupros, abuso sexual infantil e até mesmo homicídios. Um alcoólatra em recuperação deixou a mensagem: gostaria de me desculpar com todas as pessoas que eu magoei em meus 18 anos de vício. O telefone toca. Apenas quero dizer que sinto muito, soluça uma jovem. Ela diz que acabou de provocar um acidente de automóvel onde 5 pessoas morreram. Eu gostaria de trazê-las de volta. Um colega apanhou o agnóstico ator W.C. Fields lendo a Bíblia em seu vestiário. Embaraçado, Fields escondeu o livro e explicou: estou apenas procurando erros. Provavelmente, ele estava procurando a graça. Lewis Smedes, um professor de psicologia no Seminário Teológico Fuller, escreveu um livro inteiro fazendo correlações entre vergonha e graça, intitulado adequadamente de Shame and Grace, Vergonha e Graça. Diz ele: a culpa não era o meu problema principal, segundo eu achava. O que mais sentia era uma noção total de indignidade que não conseguia ligar a quaisquer pecados concretos dos quais fosse culpado. Eu precisava mais do que perdão, desejava ter um sentimento de que Deus me aceitava, me possuía, me segurava, me confirmava, e que nunca me largaria mesmo se não ficasse muito impressionado com o que tinha nas mãos. Smedes continua dizendo que identificou 3 fontes comuns de vergonha deformadora: a cultura secular, a religião sem a graça e os pais rejeitadores. A cultura secular nos diz que a pessoa deve ter boa aparência, sentir-se bem e fazer o bem. A religião sem a graça nos diz que devemos seguir as regras ao pé da letra e que o fracasso provoca rejeição eterna. Os pais rejeitadores: você não tem vergonha? Convencem-nos de que nunca conseguiremos a aprovação deles. Como os habitantes das cidades que já não percebem mais o ar poluído, nós respiramos, inconscientes, a atmosfera da falta de graça. Já no pré-primário e no jardim de infância somos testados, avaliados e depois colocados em filas de adiantado normais ou lentos. Dali em diante recebemos notas que indicam nossa capacidade na matemática, nas ciências, na leitura e também na convivência e na cidadania. Os papéis dos testes voltam com os erros destacados. Tudo isso nos prepara para o mundo real com sua classificação constante, uma versão adulta do jogo do jardim de infância denominado O Rei da Montanha. O serviço militar pratica a não-graça na sua forma mais pura. Depois de receber um título, um uniforme, um salário e um código de comportamento, cada soldado sabe exatamente onde está em relação aos outros. Cumprimente e obedeça aos superiores, dê ordens aos inferiores. As empresas são mais sutis, um pouco. A Ford classifica os empregados segundo uma escala de 1, escriturários e secretárias, a 27, presidente da diretoria. Você tem de, pelo menos, atingir o grau 9 para ter direito a uma vaga no estacionamento. O grau 13 proporciona benefícios tais como uma janela, plantas e um intercomunicador. Os escritórios do grau 16 são equipados com banheiros privativos. Cada instituição, ao que parece, funciona na não-graça e insiste no fato de que merecemos nossas regalias. Os departamentos de justiça, os programas de clientes das companhias de voo e as imobiliárias não podem operar pela graça. O governo mal conhece essa palavra. O time de futebol recompensa aqueles que fazem bons passes e marcam gols. Não há lugar para aqueles que fracassam. As revistas especializadas publicam o nome dos mais ricos. Ninguém, porém, sabe o nome das 500 pessoas mais pobres de seu país ou cidade. A anorexia é um produto direto da falta de graça. Exibe o ideal da beleza de modelos esqueléticas, e as adolescentes vão jejuar até a morte na tentativa de atingir esse ideal. Uma peculiar tendência da civilização ocidental moderna, a anorexia não tem história e raramente ocorre em lugares como a África moderna, onde as mais rechonchudas, e não as magras, são admiradas. Tudo isto acontece nos Estados Unidos, uma sociedade supostamente igualitária.
Outras sociedades refinaram a arte da não-graça por meio de sistemas sociais rígidos baseados em classe, raça ou casta. A África do Sul costumava dividir os cidadãos por 4 categorias sociais: brancos, negros, pardos e asiáticos. Quando os investidores japoneses objetaram, o governo inventou uma nova categoria: brancos honorários. O sistema de castas da Índia era tão cheio de labirintos que na década de 1930, os britânicos descobriram uma nova casta que não conheceram nos 3 séculos de sua presença ali, com a obrigação de lavar as roupas dos intocáveis. Essas pobres criaturas criam que podiam contaminar as castas mais elevadas olhando para elas. Por isso só saíam à noite e evitavam todo e qualquer contato com outras pessoas. O jornal New York Times recentemente publicou uma série de reportagens sobre crimes no Japão moderno. Porque eles perguntavam nos Estados Unidos se prendiam 519 cidadãos para cada 100 mil, quando no Japão se prendiam apenas 37. Em busca de resposta, o repórter entrevistou um japonês que havia acabado de cumprir uma sentença por assassinato. Nos 15 anos que passou na cadeia, não recebeu uma única visita. Depois de solto, sua esposa e filho vieram encontrar-se com ele apenas para dizer-lhe que nunca retornasse à sua casa. Suas 3 filhas, agora casadas, recusavam-se a vê-lo. Eu acho que tenho 4 netos, o homem disse com tristeza, nunca vi um retrato deles. A sociedade japonesa encontrou um jeito de aproveitar o poder da não-graça. Uma cultura que valoriza ter a cara limpa não tem lugar para aqueles que trazem a desgraça. Até mesmo as famílias que unem indivíduos por acidente de nascimento e não por desempenho, respiram a poluída fumaça da não-graça. Uma história de Ernest Hemingway revela esta verdade. Um pai espanhol decidiu reconciliar-se com seu filho que havia fugido para Madrid. Cheio de remorso, o pai publica este anúncio no jornal Eu Liberal. Paco, encontre-se comigo no Hotel Montana terça-feira ao meio-dia. Está tudo perdoado, papá. Paco é um nome comum na Espanha. E quando o pai vai ao local combinado, encontra 800 jovens chamados Paco à espera de seus pais. Hemingway conhecia a não-graça nas famílias. Seus devotos pais, os avós dele haviam frequentado a Universidade Evangélica de Wheaton, detestavam a vida libertina que ele levava. Depois de algum tempo, sua mãe não permitiu mais que ele permanecesse em sua presença. Em um dos seus aniversários, ela lhe enviou um bolo com a arma que seu pai havia usado para se matar. Em outro, ela lhe escreveu uma carta explicando que a vida de uma mãe é como um banco. Dizia ela, cada filho que lhe nasce entra no mundo com uma conta bancária grande e próspera, aparentemente inexaurível. O filho, ela continuava, faz saques e não depósitos, durante os primeiros anos de sua vida. Mais tarde, quando o filho cresce, é responsabilidade dele repor o suprimento que sacou. A mãe de Hemingway então continuava enunciando todas as maneiras específicas pelas quais Ernest deveria ter feito depósitos para manter a conta em dia, flores, frutas ou doces, um pagamento subreptício das contas da mãe e, acima de tudo, uma determinação de parar com a negligência dos seus deveres para com Deus e o seu Salvador, Jesus Cristo. Hemingway nunca venceu o seu ódio pela mãe ou pelo Salvador. Ocasionalmente a música da graça soa alto e etérea para interromper o monótono e obscuro rosnado da não-graça. Um dia enfiei a mão no bolso de uma calça em uma loja de saldos e encontrei uma nota de $20. Não tinha como encontrar o proprietário original, e o gerente da loja disse que eu poderia ficar com ela. Pela primeira vez comprei um par de calças de $13 e saí da loja com um bom lucro. Revivo a experiência todas as vezes em que visto a calça e conto-a aos meus amigos sempre que o assunto de compras aparece. Outro dia, pela primeira vez escalei uma montanha de cerca de 500 metros de altitude. Foi uma caminhada brutal e cansativa. Quando finalmente desci, achei que tinha ganho o direito de comer um churrasco e de ter uma semana de folga nas atividades aeróbicas. Quando virei uma curva, no caminho de volta para a cidade, deparei-me com o genuíno lago alpino rodeado por álamos verde-vivos por trás dos quais levantava-se o mais brilhante arco-íris que eu já vira. Eu saí para o acostamento e fiquei olhando por muito tempo para aquela paisagem em silêncio. Em uma viagem para Roma, eu e minha esposa seguimos o conselho de um amigo para visitar a Basílica de São Pedro bem cedo de manhã. Peguei um ônibus antes do amanhecer para a ponte enfeitada com todas as estátuas de Bernini, o amigo instruiu. Espere ali o nascer do sol, então corra para a catedral a alguns quarteirões de distância. De manhã vocês vão encontrar apenas freiras, peregrinos e padres. O sol nasceu em um céu límpido naquela manhã, tingindo o Tibre de vermelho e jogando raios alaranjados sobre as preciosas estátuas dos anjos de Bernini. Seguindo o conselho, corremos para a Basílica de São Pedro. Roma estava acabando de despertar.
É claro que éramos os únicos turistas. Nossos passos sobre o chão de mármore ecoaram fortes na basílica. Admiramos a Pietà, o altar e os diversos monumentos, depois subimos por uma escada externa para chegar ao balcão na base do imenso domo criado por Michelangelo. Então percebi exatamente uma fila de 200 pessoas atravessando a praça. Horário perfeito, eu disse para minha mulher, pensando que eram turistas. Mas não eram turistas, e sim um grupo de peregrinos da Alemanha. Eles chegaram, reuniram-se em um semicírculo abaixo de nós e começaram a cantar hinos. Conforme suas vozes se elevavam, reverberando ao redor do domo e se mesclando na harmonia das muitas partes, a meia esfera de Michelangelo se transformou de apenas uma obra grandiosa de arquitetura em um templo de música celeste. O som fez nossas células vibrarem. Ele recebeu substância como se pudéssemos encostar-nos nele, ou nadar nele como se os hinos, e não o balcão, estivessem nos segurando. Claro que o fato dos presentes não merecidos e prazeres inesperados produzirem a maior alegria tem significado teológico. A graça se alteia. Ou, como dizem as palavras no para-choque, a graça acontece. Para muitos, o amor romântico é a experiência mais próxima de pura graça. Pelo menos alguém sente que eu, sou a criatura mais desejável, mais atraente, mais companheira do planeta. Alguém fica acordado de noite pensando em mim. Alguém me perdoa antes que eu peça, pensa em mim quando está se vestindo. Alguém organiza a vida ao redor da minha. Alguém me ama exatamente como eu sou. Por causa disso, creio que escritores modernos como John Updike e Walker Percy, que têm forte sensibilidade cristã, escolhem um relacionamento sexual como símbolo da graça em seus romances. Eles estão falando a linguagem que a nossa cultura compreende, a graça como um rumor, e não uma doutrina. E então surge um filme como Forrest Gump, a respeito de um garoto com um baixo QI que conta banalidades ouvidas de sua mãe. Este indivíduo retardado salva seus companheiros no Vietnã, mantém-se fiel à namorada Jenny, apesar da infidelidade dela, mantém-se fiel ao filho e a si mesmo, e vive como se genuinamente não soubesse que é o alvo de todas as piadas. A cena mágica de uma pena inicia e termina o filme, uma nota de graça tão leve que ninguém sabe onde vai parar. Forrest Gump foi para os tempos modernos o que o idiota foi para o tempo de Dostoiévski, e provocou reações semelhantes. Muitos acharam que era ingênuo, ridículo, manipulador. Outros, entretanto, viram nele um rumor de graça que trouxe forte alívio da violenta desgraça de Pulp Fiction e Natural Born Killers, Nascidos para Matar? Como resultado, Forrest Gump tornou-se o filme de maior sucesso no seu tempo. O mundo tem fome de graça. Peter Griave escreveu reminiscências de sua vida com lepra, uma enfermidade que contraiu enquanto estava servindo na Índia. Voltou à Inglaterra, meio cego e parcialmente paralisado para viver em um retiro dirigido por um grupo de irmãs anglicanas. Incapaz de trabalhar, um pária da sociedade, tornou-se uma pessoa amarga. Pensou em suicídio. Fez planos elaborados para fugir do retiro, mas sempre voltava porque não tinha para onde ir. Uma manhã, contra os seus hábitos, levantou-se muito cedo e ficou andando pela propriedade. Ouviu um murmúrio e o seguiu até a capela, onde as irmãs estavam orando pelos pacientes cujos nomes estavam escritos nas paredes. Entre os nomes, encontrou o seu. De alguma forma essa experiência de conexão, de ligação, mudou o rumo de sua vida. Ele se sentiu desejado. Ele sentiu a graça. A fé religiosa, com todos os seus problemas, apesar de sua enlouquecedora tendência para copiar a não-graça, sobrevive porque sentimos a beleza luminosa do dom imerecido que vem em momentos inesperados de fora. Recusando-nos a crer que nossas vidas de culpa e vergonha não nos levam a nada a não ser a aniquilação, esperamos, sem nenhuma esperança, um outro lugar dirigido por regras diferentes. Crescemos famintos de amor e de maneira tão profunda que não conseguimos expressar. Ansiamos porque o nosso Criador nos ame. A graça não veio a mim inicialmente nas formas ou nas palavras de fé. Fui criado em uma igreja que com frequência utilizava a palavra, mas com significado diferente. A graça, como muitos termos religiosos, ficou desprovido de significado, de modo que eu já não podia mais confiar nela. Primeiro experimentei a graça por meio da música. Na faculdade cristã que frequentava, eu era considerado um desviado. As pessoas oravam por mim publicamente e me perguntavam se eu não precisava de exorcismo. Eu me sentia embaraçado, perturbado, confuso. As portas do dormitório eram trancadas à noite, mas felizmente eu morava no primeiro andar. Eu descia pela janela do meu quarto e me esgueirava para a capela, que tinha um grande piano Steinway.
Na capelas escuras, a não ser por uma luzinha para ler a música, eu ficava sentado mais ou menos 1 hora todas as noites para tocar as sonatas de Beethoven, os prelúdios de Chopin e os improvisos de Schubert. Meus dedos pressionavam uma espécie de botão palpável para o mundo. Minha mente estava confusa, meu corpo estava confuso, o mundo estava confuso, mas ali eu sentia um mundo oculto de beleza, de graça e de maravilhosa luz como uma nuvem e surpreendente como a asa de uma borboleta. Uma coisa parecida acontecia no mundo da natureza. Para fugir da pressão das ideias e das pessoas, eu fazia longas caminhadas nas florestas de pinheiros salpicadas de cornizos. Seguia os voos em zigue-zague das libélulas ao longo do rio, observava bandos de pássaros girando por sobre a minha cabeça e quebrava achas de lenha para encontrar dentro delas muitos insetos. Eu gostava do jeito certo e inevitável da natureza dando forma e lugar a todos os seres viventes. Eu vi evidências de que o mundo continha grandeza, grande bondade e sim, traços de alegria. Mais ou menos na mesma época me apaixonei. Foi exatamente como levar um tombo, um trambolhão que me virou do avesso, deixando-me em um estado de alegria incontrolável. A terra se inclinava sobre o seu eixo. Naquele tempo eu não acreditava em amor romântico, pensando que fosse uma construção humana, uma invenção dos poetas italianos do século XVI. Estava tão despreparado para o amor quanto estivera para a bondade e a beleza. De repente meu coração parecia inchado, grande demais para o meu peito. Eu estava experimentando graça comum, para utilizar o termo teológico. Descobri que é terrível sentir-se grato e não ter ninguém para agradecer, estar extasiado e não ter ninguém para adorar. Gradualmente, muito gradualmente, voltei para a fé descartada da minha infância. Eu havia experimentado gotas da graça, a expressão de C.S. Lewis para descrever aquilo que desperta uma saudade profunda do perfume de uma flor que não descobrimos, o eco de uma melodia que não ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos. A graça está em toda parte, como lentes que não percebemos porque estamos olhando através delas. Finalmente Deus me deu olhos para perceber a graça que me cercava. Tornei-me escritor, tenho certeza, na tentativa de restaurar palavras que foram empanadas por cristãos sem graça. Em meu primeiro emprego em uma revista cristã, trabalhei para um homem bom e sábio, Harold Mira, que permitiu que eu elaborasse a minha fé no meu próprio passo, sem máscaras. Em alguns dos meus primeiros livros, trabalhei com o Dr. Paul Brand, que passou grande parte de sua vida em uma região quente e árida no sul da Índia tratando de pacientes leprosos, muitos dos quais pertenciam à casta dos intocáveis. Nesse solo tão pouco apropriado, Brand experimentou e transmitiu a graça de Deus. Com pessoas como ele aprendi a graça sendo agraciado. Eu tinha ainda uma última casca para descartar em meu trajeto para o crescimento na graça. Entendi que a imagem de Deus com a qual eu fora criado era lamentavelmente incompleta. Vim a conhecer um Deus que é, nas palavras do salmista, um Deus piedoso e benigno, tardio em irar-se, e de grande amor. A graça é de graça para pessoas que não merecem, e eu sou uma dessas pessoas. Lembro-me do que eu era, ressentido, seriamente marcado pela ira, um simples elo endurecido em uma longa cadeia de não-graças aprendidas na família e na igreja. Agora estou tentando de minha própria e despretensiosa maneira tocar a melodia da graça. Eu faço porque sei, com mais certeza do que qualquer outra coisa, que qualquer sentimento de cura, de perdão ou de bondade que eu tenha tido vem apenas da graça de Deus. Espero, sinceramente, que a igreja se torne uma cultura nutridora dessa graça. Espero que tenha apreciado. Se o conteúdo ressoou em seu coração, não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder as próximas reflexões. Agradecemos pela sua companhia. Até a próxima. Fiquem na paz.